Nos últimos meses, a configuração estratégica da América do Sul passou por uma mudança inesperada. A Rússia, que historicamente concentrava suas operações militares no leste europeu, no Oriente Médio e no Ártico, iniciou uma expansão cuidadosa de sua presença no hemisfério sul. Esse processo ganhou força quando especialistas russos, enviados diretamente de Moscou, desembarcaram em Caracas, acompanhados de equipamentos de comunicação, equipes de manutenção e representantes do Ministério da Defesa russo. Para analistas de Washington e Brasília, o movimento indica que a Rússia não pretende atuar de forma episódica na região, mas consolidar uma presença contínua em solo venezuelano, algo sem precedentes desde o fim da Guerra Fria. As alterações mais perceptíveis ocorreram nas áreas costeiras da Venezuela, especialmente próximas a La Guaira e ao Golfo da Venezuela. Fragatas russas, equipadas com radares de varredura eletrônica, sistemas de defesa antiaérea, embarcados e mísseis de alcance superior ao padrão regional, passaram a operar rotineiramente em rotas estratégicas do Caribe. Essas embarcações cumprem duas funções: monitoram deslocamentos estrangeiros no entorno marítimo venezuelano e alimentam, em tempo real, centros de vigilância em Caracas e bases de comando na Rússia. No espaço aéreo, as mudanças também ganharam escala. Aeronaves de patrulha de longo alcance, bem como caças derivados da doutrina russa de superioridade aérea, foram incorporados para voos regulares sobre regiões consideradas sensíveis pelo governo de Nicolás Maduro, como o arco petrolífero de Monagas, a região de Maracaibo e o corredor que conecta Caracas a Valência. Helicópteros de ataque, capazes de atuar em terrenos montanhosos e florestais, reforçam a proteção de zonas terrestres vulneráveis, especialmente próximas às fronteiras com Colômbia e Guiana. A reorganização interna da defesa venezuelana também chamou a atenção de países vizinhos. Instalações navais em Puerto Cabello, bases aéreas como El Libertador e estruturas logísticas no interior do país receberam atualizações simultâneas para integrar sistemas compatíveis com o padrão operacional russo. Além disso, radares de médio e longo alcance foram posicionados em regiões elevadas dos estados de Mérida, Táchira e Lara, permitindo que aeronaves ou embarcações estrangeiras sejam detectadas com maior antecedência. Essa malha integrada substitui mecanismos antigos e posiciona a Venezuela entre os países com maior capacidade de vigilância do continente. Com essa integração, o Caribe passou a operar sob uma nova dinâmica, enquanto os Estados Unidos reforçam sua presença militar na região, enviando destroyers. Ao sul da Flórida, bombardeiros estratégicos B-52 para exercícios próximos às Antilhas e aviões de reconhecimento para monitorar o litoral venezuelano, analistas de defesa reconhecem que Caracas já não é um ponto fraco no mapa. A presença de submarinos russos no Atlântico, somada ao patrulhamento aéreo venezuelano, treinado sob doutrina russa, cria uma barreira que limita significativamente as opções norte-americanas de atuação. Dentro desse novo cenário, o Pentágono se vê obrigado a recalcular riscos. Por décadas, os Estados Unidos atuaram no Caribe sem concorrência direta. Agora, qualquer aproximação aérea ou marítima precisa levar em conta sistemas anti-radar, bloqueadores eletrônicos, mísseis de médio alcance e posições defensivas russas instaladas em território venezuelano. O tradicional custo zero para operações militares norte-americanas na região deixou de existir. A cooperação militar entre Caracas e Moscou elevou a capacidade ofensiva e defensiva da Venezuela em um nível sem precedentes. Sistemas antiaéreos como o Pantsir S-1 e o Buk M-2, já confirmados por autoridades venezuelanas, foram posicionados em zonas estratégicas do país. Em complemento, caças modernizados, helicópteros de ataque e mísseis táticos fornecidos por Moscou ampliam o alcance defensivo nacional, tornando mais difícil qualquer tentativa de incursão externa sem que haja retaliação imediata. O treinamento conjunto se tornou a espinha dorsal dessa transformação. Técnicos russos supervisionam equipes venezuelanas no manejo de radares, sistemas de controle de tiro e aeronaves de combate. A criação de protocolos compartilhados reduziu drasticamente o tempo de resposta do país a ameaças aéreas e marítimas. Para especialistas sul-americanos, a Venezuela passou de dependência tecnológica a interoperabilidade avançada em questão de meses. Essa reconfiguração militar encontrou eco político no continente. Governos da Colômbia, do Brasil e da Guiana acompanham a situação com cautela, cientes de que a presença russa altera
gera cálculos de equilíbrio regional. O apoio de uma potência nuclear confere à Venezuela peso diplomático maior e reduz a possibilidade de pressões externas diretas, especialmente em meio a disputas territoriais e tensões históricas. Nos Estados Unidos, setores do Departamento de Estado e do Conselho de Segurança Nacional veem paralelos incômodos com episódios do século passado, como a crise dos mísseis de 1962. Apesar das diferenças históricas, o simples fato de haver uma potência global operando a poucos quilômetros do território norte-americano gera preocupação e exige contenção. Opções militares que antes eram consideradas viáveis agora carregam alto risco político e potencial para escalada. À medida que equipamentos russos continuam chegando ao país, portos, aeroportos e instalações estratégicas da Venezuela consolidam camadas sucessivas de proteção. Essa evolução fortalece o governo de Caracas, amplia sua margem de manobra política e sinaliza que a presença russa não é circunstancial, mas parte de um projeto de longo prazo. Com esse redesenho estratégico, consolida-se um novo polo militar no sul do continente. A Venezuela, que durante anos enfrentou limitações em seu aparato de defesa e dependia de equipamentos ultrapassados, passa agora a atuar como um eixo resistente a interferências externas. A presença russa não apenas suprime vulnerabilidades históricas, mas cria um amortecedor regional capaz de alterar cálculos em Bogotá, Brasília e até mesmo em Washington. O país deixa de ser visto como um ator isolado e assume um papel central em uma zona onde a concorrência por influência sempre foi discreta, porém constante. Ao mesmo tempo, a Rússia reposiciona sua estratégia global ao marcar presença direta na América Latina, algo que Moscou não fazia de maneira tão assertiva desde a segunda metade do século XX. Esse movimento desafia frontalmente a hegemonia norte-americana, construída ao longo de décadas por meio de tratado, cooperação militar e intervenções indiretas no Caribe e na América Central. Para analistas do Pentágono, a simples existência de uma infraestrutura russa funcional a poucos dias de navegação da Flórida já reabre debates que pareciam enterrados desde a dissolução da União Soviética. Surge assim um continente mais disputado, com mais atores atuando simultaneamente e menos garantias de estabilidade. Países que antes orbitavam automaticamente a esfera de influência dos Estados Unidos agora avaliam alternativas, temendo que o novo equilíbrio de forças reduza a previsibilidade de alianças tradicionais. Esse ambiente de incerteza atinge não apenas o campo militar, mas também negociações comerciais, acordos energéticos e decisões diplomáticas em organismos multilaterais. Para especialistas em segurança internacional, trata-se da mudança mais significativa no xadrez geopolítico do hemisfério desde o fim da Guerra Fria. O continente, antes definido por um alinhamento claro e quase unilateral, passa a conviver com múltiplos centros de poder disputando espaço. A presença russa cria contrapesos, estimula rearranjos diplomáticos e transforma a América do Sul em um palco onde decisões locais têm impacto direto nas estratégias globais de Washington, Moscou e até de potências emergentes da Ásia. Nas últimas semanas, a região do Caribe voltou ao centro do debate internacional. O que antes era tratado apenas como um corredor marítimo estratégico entre o Atlântico e a América Latina, passou a ser observado com atenção renovada por governos em Washington, Moscou e Caracas. Não se vê em discursos duros como os que marcaram confrontos da Guerra Fria, mas sim uma sucessão de sinais silenciosos, notas diplomáticas calculadas e movimentos que só fazem sentido para quem acompanha a política externa das grandes potências. Foi nesse ambiente de cautela que surgiu uma declaração emitida pelo Ministério das Relações Exteriores da Rússia, em Moscou. A chancelaria russa informou que o governo venezuelano, comandado por Nicolás Maduro, não solicitou qualquer reforço militar adicional neste momento. O comunicado, divulgado sem ênfase e sem detalhes extras, caiu como uma peça inesperada na mesa de estratégia dos Estados Unidos. Para setores do Departamento de Estado, a fala representou um breve alívio. Para analistas que monitoram a rivalidade entre Rússia e Estados Unidos no Caribe, o impacto foi outro. Quando Moscou se manifesta de forma tão seca, geralmente está deixando algo não dito. Especialistas em política internacional lembram que negar pode ser tão estratégico quanto confirmar. Ao declarar que Caracas não pediu ajuda, o Kremlin desmonta o argumento que vinha sendo usado internamente por Washington para justificar o envio de destroyers, aeronaves de vigilância e equipes especializadas ao norte da Venezuela,
especialmente em áreas próximas ao Golfo de Paria e à ilha de Trinidad. Sem pedido de apoio venezuelano e sem presença russa anunciada, fica mais difícil para a Casa Branca sustentar uma ampliação militar em uma zona que, oficialmente, não enfrenta conflito aberto. Esse contraste fica ainda mais evidente quando se observa o comportamento das duas potências. Os Estados Unidos seguem deslocando navios e aviões para bases na Flórida e em Porto Rico, sob justificativas ligadas ao combate ao narcotráfico. Já Moscou mantém uma postura fria, adotando frases medidas e recusando-se a entrar em provocações públicas. Essa diferença de tons cria um efeito curioso. Quanto mais discreta a Rússia se mostra, mais Washington parece agir com nervosismo. Ao mesmo tempo, o parlamento russo ampliou o debate. A Duma estatal aprovou uma resolução enviada a governos estrangeiros, à ONU e a organizações regionais da América Latina, pedindo atenção ao aumento da presença militar dos Estados Unidos no entorno da Venezuela. No documento, legisladores russos argumentam que Washington projeta poder para além de seus limites naturais e interfere na estabilidade política de países da região. Já Caracas e Moscou, segundo a resolução, defendem que o Caribe permaneça livre de pressões externas e intervenções preventivas. No Conselho da Federação, a Câmara Alta do Parlamento russo, senadores alertaram que o perigo imediato pode estar menos em um confronto armado e mais em um cerco econômico. A Rússia sustenta que os Estados Unidos podem intensificar sanções contra a bioeconomia venezuelana, restringir exportações de petróleo, apoiar grupos opositores e pressionar financeiramente o governo Maduro, repetindo estratégias utilizadas em outros países da América Latina ao longo do século XX. Nos bastidores de Washington, surgiram informações indicando que Donald Trump ainda não tomou uma decisão clara sobre o uso de força na região. Embora assessores tenham considerado possibilidades de operações militares, há relatos de que o presidente norte-americano demonstrou hesitação diante do custo político e geopolítico de uma intervenção direta na Venezuela. Mesmo assim, a administração Trump analisa aumentar patrulhas aéreas e navais no Mar do Caribe como forma de monitorar qualquer aproximação russa. Enquanto isso, em Moscou, avança um tratado de cooperação estratégica entre Rússia e Venezuela, discutido desde meados de 2020. O acordo prevê mecanismos de assistência técnica, intercâmbio militar e apoio mútuo em situações de instabilidade regional. Ainda em processo de ratificação, o documento funciona como uma base jurídica pronta para ser ativada, caso a escalada aumente. O fato de estar sendo finalizado justamente agora chamou a atenção de analistas europeus e latino-americanos, que enxergam nele uma resposta indireta às movimentações americanas. Para os Estados Unidos, essa combinação de silêncio russo e acordos em tramitação gera desconforto. Sem evidências de tropas russas ou de pedidos venezuelanos, qualquer aumento militar americano passa a ser visto internacionalmente como iniciativa unilateral. Diplomatas em Bruxelas, Buenos Aires e Cidade do México vêm questionando informalmente qual seria o risco real que justificaria tantas manobras norte-americanas perto das águas venezuelanas. Em Caracas, a aprovação da resolução pela Duma foi interpretada como um gesto político de alto peso. O governo de Maduro tem reforçado o discurso de que a Venezuela enfrenta pressões externas direcionadas principalmente por Washington e recebeu com entusiasmo o posicionamento de Moscou. Para o Palácio de Miraflores, a Rússia atua como um contrapeso diplomático, numa fase em que o país enfrenta sanções econômicas severas e isolamento internacional. Dessa interação, nasce o elemento que melhor define o atual impasse, a disputa pelo controle da narrativa global. Os Estados Unidos buscam demonstrar força e vigilância permanente no Caribe para manter influência hemisférica. A Rússia, por sua vez, tenta transformar essa demonstração de força em desgaste político, apresentando Washington como um país que amplia tensões sem motivo concreto. Cada gesto militar americano passa a ser reinterpretado por Moscou como indício de agressividade, e cada iniciativa diplomática russa é lida pelos Estados Unidos como tentativa de manipular percepções internacionais. No fim, permanece a dúvida sobre quem realmente conduz o rumo dos acontecimentos. A Casa Branca tenta justificar cada movimento diante de aliados europeus, países da OTAN e instituições como a Organização dos Estados Americanos, afirmando que sua presença ampliada no Caribe seria uma forma de garantir estabilidade regional. Moscou, por outro lado, age de maneira oposta. Fala pouco, evita
evita declarações teatrais e aposta em acordos de cooperação assinados com antecedência, alguns deles discutidos ainda na década passada. São documentos técnicos, protocolos de assistência e resoluções parlamentares que não chamam a atenção do público comum, mas que influenciam profundamente como os países da América Latina e da Europa interpretam o avanço norte-americano. Essa diferença de abordagem gera um choque curioso. De um lado, Washington busca visibilidade e respaldo internacional para suas ações, tentando convencer governos de que o aumento de navios e aeronaves ao redor da Venezuela é parte de uma estratégia de contenção. De outro, o Kremlin prefere construir sua resposta nos bastidores, utilizando organismos multilaterais, votações na ONU e parcerias diplomáticas com países como Cuba, Nicarágua e Bolívia, que historicamente se alinham com a política externa russa. É esse contraste que devolve ao Caribe um papel central nas tensões globais contemporâneas. Não se trata apenas de navios cruzando o Estreito da Flórida ou aviões sobrevoando a ilha de Curaçao, mas da disputa por qual narrativa será aceita pela comunidade internacional. Cada declaração vinda de Washington é interpretada em Moscou como tentativa de consolidar influência militar. Cada iniciativa russa é vista pelos Estados Unidos como provocação indireta. E nesse jogo de percepção, qualquer frase mal colocada pode gerar impacto semelhante ao de uma operação militar. O que define o tabuleiro atual não são batalhas convencionais, e sim a guerra silenciosa travada por discursos, interpretações alternativas e movimentos diplomáticos extremamente calculados. Washington tenta mostrar que age para preservar a segurança hemisférica. Moscou trabalha para demonstrar que os Estados Unidos extrapolam sua área de influência e pressionam governos latino-americanos. Assim, o Caribe deixa de ser apenas um ponto geográfico e se transforma num laboratório de estratégias políticas, onde cada gesto, cada silêncio e cada assinatura de tratado redefine o equilíbrio de poder entre as potências. Informações obtidas de forma reservada por agências de inteligência dos Estados Unidos, do Reino Unido e da Alemanha revelaram que a Rússia colocou em operação uma nova versão terrestre de um míssil de cruzeiro originalmente concebido para uso naval. A descoberta não foi anunciada publicamente por Moscou, nem debatida em coletivas oficiais, mas circulou em relatórios fechados enviados a Washington, Londres e Bruxelas, reacendendo preocupações sobre o colapso do antigo tratado que, até sua dissolução, buscava restringir armas de médio alcance no continente europeu. O modelo agora empregado pelo Ministério da Defesa russo faz parte de um conjunto de armamentos que o Kremlin considera essencial para manter vantagem estratégica na guerra travada na Ucrânia desde fevereiro de 2022. Avaliações independentes apontam que a partir de meados de 2025, Moscou lançou mais de 20 ataques com variantes relacionadas à mesma família de mísseis, atingindo alvos tanto em regiões próximas ao fronte quanto em áreas profundas de cidades como Poltava, Cherkasy e Khmelnytsky. Para especialistas baseados em Paris, Varsóvia e Washington, essa cadência de lançamentos representa tanto uma demonstração de capacidade operacional quanto um aviso político às capitais europeias. A versão terrestre identificada por analistas é derivada de um míssil do tipo Caliber, projetado originalmente para submarinos e fragatas da frota do Mar Negro. A conversão para plataformas móveis sobre roda aumenta a flexibilidade das forças armadas russas e dificulta a detecção por satélites ocidentais. Diplomatas da União Europeia afirmam que o reaparecimento de um sistema com essas características revive tensões que marcaram a Guerra Fria, quando Moscou e Washington negociaram o Tratado INF, destinado a limitar o desenvolvimento de mísseis terrestres, com alcances entre 500 e 5.500 quilômetros. Do lado russo, o discurso é inverso. O Kremlin insiste que os Estados Unidos foram os primeiros a abandonar o Tratado INF, ainda durante o governo anterior em Washington, argumentando que Moscou teria violado o acordo, acusações que a Rússia nega até hoje. Para autoridades russas, essa retirada abriu caminho para que tanto a OTAN quanto a Rússia retomassem projetos que estavam suspensos desde o final dos anos 80. Assim, segundo Moscou, críticas ocidentais
ocidentais ao reaparecimento de um sistema terrestre de longo alcance carecem de legitimidade histórica. O governo ucraniano, por outro lado, admite que vários ataques recentes contra infraestruturas de energia e logística foram provocados por esse tipo de armamento russo. Regiões como Vinnytsia, Poltava e Kropivnitsky, até então consideradas relativamente resguardadas, passaram a ser atingidas com maior frequência. Para analistas em Kiev, isso amplia consideravelmente a área vulnerável do país. Para diplomatas russos, essas confirmações ucranianas revelam que o colapso das defesas aéreas de Kiev é maior do que seus aliados admitem publicamente. A incerteza em torno do alcance real do míssil amplia o debate. Estudos independentes, conduzidos por centros de pesquisa na Noruega, na França e na Estônia, estimam que sistemas aparentados ao modelo russo excedem 1.500 quilômetros de alcance e que versões modernizadas podem superar 2.000 quilômetros de alcance, 1.500 quilômetros. Essa projeção contrasta com os números divulgados pelo Ministério da Defesa russo, que insiste em limitar a descrição oficial a menos de 500 quilômetros. O contraste alimenta receios em países como Finlândia e Suécia, recém-integrados à OTAN, que agora se encontram dentro de possíveis áreas de cobertura. O emprego dessas armas em território ucraniano tem implicações estratégicas evidentes. Com lançamentos a partir de regiões como Kursk, Belgorod e Voronezh, a Rússia consegue atingir estruturas militares e logísticas sem mover tropas terrestres além de suas fronteiras internacionais. Isso reduz riscos de escalada direta e, ao mesmo tempo, aumenta a pressão sobre Kiev e seus apoiadores, especialmente Polônia, Romênia e Eslováquia, que funcionam como corredores para envio de armamentos ocidentais. Em contraste com a postura discreta adotada por Moscou, governos europeus têm emitido comunicados emergenciais, alertando para um cenário de escalada que envolve não apenas a Ucrânia, mas a segurança de toda a Europa Central. Para analistas em Berlim, a disparidade entre a ofensiva militar russa e as respostas eminentemente diplomáticas da União Europeia evidencia a mudança no equilíbrio de poder. Moscou age com base em capacidade operacional imediata, enquanto o Ocidente depende de longas negociações internas para decidir novos passos. Esse novo sistema de mísseis, portanto, vai além de uma inovação bélica. Para a Rússia, representa a afirmação de que nenhum tratado abandonado pelos Estados Unidos continuará servindo de limite para sua doutrina militar. Para a Europa, indica que o tabuleiro estratégico inaugurado após o fim da União Soviética está sendo reconfigurado por ações unilaterais de Moscou, que se recusa a operar dentro das normas que vigoraram nas últimas décadas. No cenário atual, marcado pelo prolongamento da guerra e pelo desgaste acumulado das alianças políticas, o míssil deixa de ser apenas um artefato técnico e passa a representar um marco simbólico de uma era em que os acordos internacionais perderam força prática. A Europa, que por décadas confiou em tratados como o INF e em mecanismos multilaterais de contenção, observa com preocupação crescente uma Rússia cada vez mais disposta a conduzir sua própria agenda estratégica sem consultar organismos internacionais ou buscar consenso diplomático. Essa apreensão europeia está ligada não apenas ao avanço tecnológico russo, mas também ao fato de que muitos países da OTAN enfrentam divisões internas entre pressões econômicas, tensões eleitorais e divergências sobre até que ponto devem se envolver no conflito. Governos como os da Alemanha, Polônia e França tentam conciliar a necessidade de reforçar defesa com um ambiente político doméstico saturado por debates sobre gastos militares, inflação energética e o impacto social de uma guerra que já ultrapassou 3 anos. Enquanto isso, o Kremlin explora essas fragilidades com habilidade. Moscou age consciente de que a OTAN enfrenta desafios simultâneos: garantir a segurança do flanco oriental, responder às demandas de Kiev, manter a unidade política entre mais de 30 países e evitar movimentos que possam desencadear um confronto direto entre potências nucleares. Cada novo míssil testado ou empregado pela Rússia intensifica esse equilíbrio precário, ampliando a sensação de que o conflito deixou de ser local e assumiu uma dimensão continental. Ao mesmo tempo, líderes da Aliança Atlântica tentam demonstrar controle da situação, enfatizando que seus compromissos com a Ucrânia permanecem firmes. Porém, nos bastidores, cresce o receio de que qualquer erro de cálculo possa levar a incidentes nas fronteiras da Romênia, da Polônia ou dos países bálticos.
estratégico, regiões que hoje funcionam como pontos de entrada de armas e suprimentos para Kiev. Esse risco constante obriga a OTAN a calibrar cada passo, evitando que a guerra ultrapasse as fronteiras ucranianas e se transforme em uma disputa direta entre blocos militares. Assim, o míssil não simboliza apenas o avanço da capacidade russa, mas também expõe as rachaduras de um sistema de segurança europeu que já não opera com a previsibilidade que marcou as décadas posteriores ao fim da União Soviética. Ele evidencia que muitos dos mecanismos criados para evitar confrontos diretos, como diálogos estratégicos entre Moscou e Washington, conselhos militares conjuntos e inspeções de arsenais, perderam funcionalidade à medida que a confiança entre as potências se dissolveu. Ao mesmo tempo, o lançamento desse novo armamento funciona como um alerta sobre a fragilidade das instituições que moldaram a arquitetura de segurança do continente desde os anos 90. Organismos como a OSCE, que antes desempenhavam um papel central na mediação de crises, hoje enfrentam limitações profundas, seja pela falta de consenso entre seus membros, seja pela incapacidade de fiscalizar territórios onde a guerra se intensifica a cada mês. O míssil, portanto, não é apenas uma peça do arsenal russo, ele simboliza a transição para um período no qual acordos multilaterais perderam peso diante de decisões unilaterais. Cada teste, cada adaptação e cada uso em território ucraniano reforça a percepção de que Moscou se sente livre para reinterpretar ou até abandonar normas que no passado serviram para estabilizar o continente. Além disso, o impacto diplomático é imediato. Países como Finlândia e Suécia, que recentemente ingressaram na OTAN justamente por temerem mudanças na postura militar russa, veem nesse tipo de evolução tecnológica uma confirmação de que o equilíbrio estabelecido no pós-Guerra Fria se esgota rapidamente. Já estados como Polônia, Estônia e Letônia pressionam a Aliança Atlântica por respostas mais firmes, ampliando divergências internas e revelando como a coesão europeia está mais frágil do que aparenta nos discursos oficiais. Nesse contexto, o míssil se transforma em um símbolo de uma era em que fronteiras políticas, limites estratégicos e compromissos diplomáticos estão sendo reposicionados pela força dos acontecimentos. A Rússia, ao demonstrar que está disposta a testar e ultrapassar barreiras que antes eram tratadas como inegociáveis, pressiona o Ocidente a lidar com uma realidade em que velhas regras já não bastam e em que o futuro da segurança europeia segue, mais do que nunca, aberto e imprevisível. Nas últimas semanas, um gesto pouco comum vindo de Moscou chamou a atenção de governos da OTAN e de diversos centros de análise militar na Europa e nos Estados Unidos. Em vez de divulgar comunicados vagos, como costuma ocorrer quando o Kremlin deseja testar a reação internacional, a Rússia abriu uma demonstração reservada de sistemas considerados sensíveis dentro de sua estrutura de defesa aeroespacial. O evento ocorreu sob supervisão de especialistas ligados ao Ministério da Defesa russo e reuniu técnicos convidados de países aliados de Moscou na Ásia Central. Segundo relatos, o que foi apresentado não se tratava de protótipos em desenvolvimento nem de anúncios futuristas. Eram equipamentos plenamente funcionais, preparados para operar em diferentes níveis da atmosfera, desde altitudes tradicionais de voo até faixas próximas ao espaço próximo, onde a densidade do ar é mínima. A exibição incluiu sensores capazes de medir emissões térmicas e eletromagnéticas com precisão, plataformas aéreas projetadas para cruzar camadas onde aeronaves convencionais não conseguem manobrar e sistemas digitais que identificam e processam ameaças em frações de segundo. Para analistas da Alemanha, do Reino Unido e de instituições estratégicas ligadas a Bruxelas, a iniciativa sinaliza uma mudança significativa na postura russa. Em vez de responder à pressão militar da OTAN, Moscou pretende demonstrar que está disposta a assumir a dianteira no campo do controle aéreo e do monitoramento orbital, setores críticos das operações modernas. Diplomatas europeus que acompanharam os desdobramentos afirmam que a demonstração funcionou como um recado implícito. A disputa tecnológica entre Rússia e Ocidente entrou em uma fase em que velocidade de decisão, profundidade sensorial e coordenação entre sistemas valem mais do que arsenais tradicionais. A repercussão internacional não decorreu apenas da qualidade dos equipamentos expostos,
exposto, mas do modo como Moscou revelou uma arquitetura integrada de defesa. A apresentação mostrou um sistema no qual radares de longo alcance instalados na Sibéria, sensores ópticos posicionados no Extremo Oriente e plataformas orbitais compõem uma rede única, capaz de detectar emissões, classificar ameaças e acionar interceptores antes que um alvo cruze a fronteira russa. Para especialistas franceses, trata-se do primeiro indicativo concreto de que Moscou está construindo um cinturão digital que cobre boa parte do céu euroasiático. O destaque da demonstração ficou por conta de aeronaves híbridas, desenvolvidas para atuar na zona limite entre a estratosfera e o espaço próximo, uma região normalmente explorada por veículos científicos e sondas experimentais. Essas máquinas não se assemelham a caças convencionais, são plataformas multifuncionais que acumulam papéis de vigilância, análise e, se necessário, resposta armada. Os veículos podem testar novos materiais, avaliar o comportamento de sensores em altitudes extremas, coletar dados sobre partículas atmosféricas e operar como centros móveis de inteligência, funcionando como extensões avançadas da malha de monitoramento do Kremlin. Essas aeronaves transportam radares de banda ampliada, sistemas ópticos capazes de rastrear objetos diminutos a dezenas de quilômetros e armas baseadas em energia, que substituem explosivos por pulsos direcionados. Segundo pesquisadores norte-americanos, a capacidade de reação desses equipamentos é tão elevada que eles podem neutralizar drones de pequeno porte, perturbar trajetórias de mísseis de velocidade elevada e interferir em sistemas de orientação guiados eletronicamente. Para Washington, o ponto mais sensível da demonstração foi a confirmação de que satélites de órbita baixa, essenciais para comunicações militares, geolocalização e reconhecimento tático, estão mais vulneráveis do que se imaginava. Especialistas alertaram que plataformas russas de interferência orbital podem cegar sensores, interromper transmissões e até induzir instabilidade em satélites mais antigos, obrigando-os a alterar rota ou perder funcionalidade. Além disso, a ampla rede de radares e sensores russos, distribuídos por regiões como Kaliningrado, Crimeia, Khabarovsk e Península de Kamchatka, reforça a integração do sistema. Os dados coletados são enviados a centros de comando, apoiados por satélites de alerta antecipado, caças modificados, equipados com mísseis de longo alcance, guiados por informação orbital, complementam a malha de defesa ao interceptar aeronaves ou mísseis que ainda não aparecem no horizonte. Os países europeus, enquanto isso, correm contra o tempo para atualizar seus arsenais. Projetos de defesa aérea desenvolvidos há 10 anos não acompanham o ritmo dos veículos hipersônicos, nem das plataformas russas de altitude extrema. Sistemas concebidos para enfrentar mísseis balísticos tradicionais não conseguem responder a armas que viajam acima de velocidades hipersônicas ou que se movem em rotas imprevisíveis. Além disso, as unidades russas equipadas com sistemas de energia dirigida colocaram em dúvida o futuro da doutrina ocidental baseada em enxames de drones, estratégia amplamente usada na guerra da Ucrânia. A maior preocupação da OTAN, contudo, concentra-se no campo espacial. Plataformas russas capazes de interferir em comunicações começaram a operar em trajetórias que cruzam regiões sensíveis entre o Ártico, o Cáucaso e o Oriente Médio. Os governos de França, Polônia e Alemanha emitiram notas reconhecendo que seus centros de comando permaneceram em alerta elevado durante testes realizados pela Rússia, no Ártico e na costa do mar de Barents. Em paralelo, os Estados Unidos anunciaram revisões emergenciais em seus programas de defesa espacial. Para analistas sediados em Londres, o recado russo é inequívoco. Qualquer operação ocidental nas proximidades das fronteiras russas exigirá agora cálculos de risco muito mais complexos, já que Moscou pode detectar emissões de aeronaves hostis, acompanhar rotas de aproximação e antecipar comunicações táticas. Da perspectiva russa, a mensagem é direta. O país deseja deixar claro que sua doutrina de defesa não está mais limitada ao solo e à atmosfera tradicional. Ao integrar sensores terrestres, plataformas orbitais, armas de energia e aeronaves de altitude extrema, Moscou afirma estar pronta para responder a qualquer ameaça em escalas que vão do espaço próximo até os níveis mais baixos da troposfera. Para as
potências ocidentais, esse avanço russo representa mais do que um simples desafio técnico. Simboliza uma ruptura profunda no equilíbrio estratégico construído desde o pós-Guerra Fria. Durante décadas, a OTAN atuou sob a premissa de que sua superioridade aérea, sustentada por frotas avançadas, satélites de reconhecimento e redes de comunicação protegidas, era inabalável. No entanto, o recente salto tecnológico da Rússia desmonta parte dessas certezas e obriga Washington, Londres, Paris e Berlim a reconsiderarem seus próprios pressupostos militares. Especialistas do Pentágono alertam que esse novo cenário não permite respostas graduais. O grau de integração entre sensores, plataformas orbitais e sistemas de energia dirigida demonstrado por Moscou exige reações rápidas, investimentos de emergência e reformas que alcancem tanto a doutrina de emprego de forças quanto a própria arquitetura de defesa aeroespacial. A superioridade que antes parecia garantida agora depende da capacidade de reconfigurar sistemas inteiros, desde satélites de navegação e radares estratégicos até aeronaves de quinta geração, que até pouco tempo atrás eram consideradas o ápice da aviação militar ocidental. Governos europeus também reconhecem que a mudança não é apenas tecnológica, mas política. Ao expandir sua presença no ambiente de alta altitude e interferir diretamente em órbitas críticas, Moscou envia um aviso claro: disputas futuras não serão decididas apenas no solo ou no mar, mas em camadas do céu onde poucos têm condições de operar. Esse deslocamento da disputa para um campo mais elevado e menos regulado adiciona riscos inéditos e pressiona alianças a acelerar programas que estavam parados ou subfinanciados. Nos corredores diplomáticos de Bruxelas, cresce a percepção de que o domínio do espaço próximo se tornará um indicador de prestígio nacional, tão importante quanto armas nucleares ou frotas navais estratégicas. Para muitos embaixadores, o país que conseguir controlar as rotas aeroespaciais, monitorando comunicações, rastreando emissões e neutralizando ameaças antes que se aproximem das fronteiras, terá vantagem decisiva em qualquer confronto moderno. No fim, a avaliação predominante entre diplomatas europeus, analistas norte-americanos e especialistas em segurança internacional converge para o mesmo ponto. O céu deixou de ser uma simples camada de proteção entre a Terra e o espaço. Ele se transformou em um palco de influência geopolítica direta, onde decisões tomadas em segundos alteram o equilíbrio entre nações inteiras. O espaço acima dos campos de batalha contemporâneos já não é neutro, é um território estratégico em disputa constante, e aqueles que obtiverem supremacia nesse domínio serão os responsáveis por impor os contornos, as regras e os limites das próximas crises internacionais. A diplomacia internacional foi surpreendida por uma movimentação incomum no núcleo político da Federação Russa. Em uma sessão marcada por discursos firmes na Duma estatal, os parlamentares romperam com o tom tradicionalmente cauteloso de Moscou e aprovaram uma resolução classificando como altamente provocatórias as operações militares realizadas pelos Estados Unidos no sul do Caribe, especialmente nas proximidades das águas venezuelanas. O documento aprovado cita explicitamente a presença de destroyers norte-americanos e aeronaves de patrulha da Marinha dos Estados Unidos operando ao largo das costas da Venezuela. Para a Rússia, esse deslocamento não se limita a exercícios navais, representa interferência direta na segurança de um Estado soberano e sinaliza que Washington está disposto a testar os limites da estabilidade em uma região historicamente sensível. Ao apresentar a resolução, deputados próximos ao Ministério das Relações Exteriores argumentaram que aproximar navios militares das águas ligadas a Caracas viola padrões estabelecidos por convenções internacionais e eleva o risco de um incidente diplomático. Segundo Moscou, manter esse tipo de operação durante um momento de tensão global, com guerras ativas na Europa Oriental e no Oriente Médio, cria um cenário onde qualquer erro de cálculo pode disparar uma crise de grande amplitude. Para o governo russo, a decisão do parlamento não foi apenas um gesto retórico. Trata-se de um movimento alinhado à política de proteção a parceiros estratégicos na América do Sul. O posicionamento enviado a Washington é direto. Caso os Estados Unidos ampliem seu raio de ação no Caribe, Moscou promete agir de forma proporcional no campo diplomático e político. Essa postura reflete disputas históricas. Desde a Guerra Fria, Caribe e América Latina foram áreas de atrito entre Moscou e Washington. Em 1962, a crise dos mísseis em Cuba demonstrou o potencial
potencial explosivo dessa região. 6 décadas depois, embora o contexto seja diferente, a lógica permanece. Qualquer movimentação militar próxima a aliados estratégicos é vista como interferência em esferas de influência consolidada. Em Caracas, o anúncio foi recebido como gesto de proteção sem precedentes nos últimos anos. Autoridades do governo venezuelano interpretaram a resolução russa como um endosso público às suas preocupações de segurança e como mensagem clara de que não enfrentarão isoladamente uma possível escalada norte-americana. Aproveitando o momento, o Ministério da Defesa reforçou projetos de defesa que estavam em desenvolvimento há anos. Um desses projetos envolve um plano de guerra irregular, estruturado para funcionar mesmo em cenários extremos. Documentos internos consultados por fontes militares venezuelanas apontam que cerca de 60 mil integrantes das Forças Armadas poderiam ser distribuídos em mais de 280 localidades, com apoio de civis armados, treinados para ações descentralizadas. Além disso, a Rússia forneceu milhares de mísseis portáteis de curta distância, mais de 5 mil unidades, criando um cinturão antiaéreo improvisado destinado a dificultar incursões aéreas. As tensões entre Washington e Caracas não surgiram inesperadamente. Elas remontam a diferentes administrações norte-americanas, quando propostas de intervenções cirúrgicas ou operações limitadas foram debatidas no Congresso dos Estados Unidos. Em diversas ocasiões, porta-vozes do Pentágono justificaram operações próximas ao Mar do Caribe com base em ações antidrogas. Para o governo venezuelano, tais argumentos soam como tentativa velada de justificar pressões políticas e interferência interna. Nesse contexto, a doutrina militar venezuelana evoluiu em duas direções complementares. A primeira defende resistência prolongada através de pequenas células distribuídas pelo território, capazes de operar independentemente de centros logísticos. A segunda, tratada com extrema discrição, envolve ações de sabotagem e desgaste em caso de ocupação estrangeira, tornando o território difícil de ser controlado. Essa estratégia nasce do reconhecimento explícito. Em uma guerra convencional, a superioridade naval e aérea dos Estados Unidos é indiscutível. Entretanto, a preparação venezuelana enfrenta problemas estruturais. A falta de suprimentos em algumas unidades obrigou comandantes a recorrerem a acordos informais com agricultores locais para manter tropas alimentadas. Essa precariedade acaba reforçando a lógica de unidades móveis e leves, que exigem menos recursos e podem operar com flexibilidade elevada, conceito comum em doutrinas de guerra irregular. Os manuais militares venezuelanos já contemplam há mais de uma década ações de sobrevivência, navegação noturna, uso de terrenos elevados e posicionamento de armas pesadas em regiões de difícil acesso. Esse repertório militar indica que o país prepara, de forma gradual e silenciosa, uma estratégia de longo prazo para confrontos assimétricos. Enquanto isso, o debate interno nos Estados Unidos também ampliou a tensão. Grupos de influência e parlamentares discutiram possíveis operações limitadas para acelerar a saída da atual liderança venezuelana. Documentos obtidos por veículos norte-americanos mencionam alvos potenciais, muitos classificados como vinculados ao narcotráfico. Em resposta, Caracas aprovou decretos emergenciais que permitem mobilização imediata de civis, distribuição de armamento e conversão de estruturas civis em instalações militares de apoio. A entrada pública da Rússia nesse processo altera profundamente o cálculo estratégico. Ao declarar que considera as ações norte-americanas uma ameaça à estabilidade regional, Moscou insere o Caribe em uma disputa global, aproximando-o da lógica de competição entre grandes potências. Para analistas internacionais, isso significa que qualquer confronto envolvendo Venezuela e Estados Unidos pode, a partir de agora, atrair reações de atores externos com capacidade nuclear e projeção militar global. Washington, por sua vez, insiste que suas operações seguem protocolos de combate ao tráfico internacional e que a presença de navios militares no Caribe é rotineira. Moscou rebate, afirmando que tais justificativas servem para encobrir pressões políticas. A disputa se desloca então do campo militar para o terreno da narrativa internacional, onde cada país tenta legitimar sua versão dos fatos. Nesse ambiente carregado, a estratégia venezuelana se consolida. Dezenas de milhares de militares preparados para resistência descentralizada, mísseis de curto alcance distribuídos pelo território e aparato jurídico pronto para acionar mecanismos
mecanismos extraordinários em caso de ameaça. A lógica é aumentar o custo político e militar de qualquer intervenção externa. O Caribe, que por décadas foi tratado pelas autoridades norte-americanas como área de influência previsível, volta a ocupar papel central na geopolítica global. A resolução russa serve como alerta diplomático. A reorganização militar venezuelana funciona como barreira de dissuasão, e entre ambos, Washington recalcula seus passos, consciente de que qualquer erro pode desencadear uma crise duradoura. Nos círculos diplomáticos, cresce a percepção de que o equilíbrio geopolítico do Caribe e da América do Sul atingiu um grau de fragilidade raro nas últimas décadas. Em reuniões reservadas, realizadas em capitais como Brasília, Bogotá, Washington e Bruxelas, diplomatas alertam que a região entrou em uma fase em que pequenos gestos, que antes passariam despercebidos, podem desencadear consequências desproporcionais. Nesse ambiente tenso, uma declaração mal formulada por um porta-voz, um sobrevoo não anunciado por aeronaves militares ou até a aproximação de um navio fora da rota habitual é suficiente para provocar semanas, ou até meses, de desconfiança mútua e escalada retórica. Essa sensibilidade extrema se explica pelo fato de que a disputa atual não se limita ao posicionamento de tropas ou ao alcance de sistemas de defesa. O embate envolve algo muito mais profundo: a defesa da soberania nacional, a necessidade de demonstrar legitimidade perante a comunidade internacional e a busca por prestígio diplomático em um cenário onde potências rivais tentam impor narrativas e influenciar decisões internas de países menores. Cada gesto passa a ser interpretado como sinal político. Uma frase aparentemente neutra, pronunciada no momento errado, pode ser vista como ameaça velada. Exercício naval, mesmo que planejado há meses, pode ser percebido como ensaio para uma operação mais ampla. E um drone militar sobrevoando zonas sensíveis, sem aviso prévio, pode reacender suspeitas sobre intenções ocultas de qualquer uma das partes envolvidas. Diplomatas experientes afirmam que a margem de erro se estreitou a um ponto crítico. O que antes era administrado por notas oficiais e reuniões de emergência, agora exige protocolos ainda mais rígidos e consultas quase diárias entre embaixadas, ministérios da defesa e organismos multilaterais. A região, segundo analistas europeus, entrou em uma zona cinzenta onde a linha que separa prudência e provocação se tornou tênue e onde recuos bruscos são interpretados como fraqueza, enquanto avanços excessivos são tratados como hostilidade. Para muitos observadores internacionais, o que está em disputa não é apenas o controle militar do Caribe, mas a narrativa que moldará a posição das grandes potências nos próximos anos. Quem demonstrar firmeza sem ultrapassar o limite do confronto direto ganha espaço político. Quem cometer um erro de cálculo pode desencadear uma crise com impacto continental. Por isso, cada movimentação é medida ao milímetro e cada silêncio é tão significativo quanto uma declaração pública. O início do dia na Ucrânia foi marcado por um brilho intenso que cortou o horizonte de forma abrupta, como se uma lâmina de luz tivesse dividido o céu. Aquilo não lembrava um ataque comum. Era o sinal de que a guerra havia avançado para um patamar mais agressivo. Projéteis russos de alta velocidade caíram sobre polos industriais decisivos para o aparato militar de Kiev, atingindo instalações separadas por grandes distâncias, mas com uma sincronia que revelava planejamento meticuloso. A cada detonação, ficava claro que o objetivo era sufocar a espinha dorsal da produção armamentista ucraniana. Complexos onde se fabricavam drones, peças de artilharia, munições e sistemas eletrônicos trabalharam pela última vez naquela madrugada. Linhas de montagem inteiras foram reduzidas a estruturas retorcidas, enquanto colunas densas de fumaça subiam por vários quilômetros, deixando evidente a magnitude da destruição. Fontes militares de Moscou afirmaram que a escolha dos alvos foi cuidadosamente calculada. Segundo elas, o ataque foi uma retaliação direta às investidas ucranianas contra áreas civis próximas ao território russo. Não houve espaço para interpretações diplomáticas ou explicações suavizadas. A posição oficial da Rússia foi clara: interromper ataques futuros, desarticular o apoio logístico de Kiev e impedir que suas fábricas de armamentos retomassem a produção em curto prazo. Os mísseis utilizados nessa ação pertencem a uma categoria
categoria que viaja a velocidades capazes de atravessar grandes distâncias, antes mesmo que radares tradicionais possam reagir. Autoridades militares ocidentais têm dificuldade em propor um método eficaz de interceptação. O impacto de um único projétil é suficiente para inutilizar uma área extensa. Quando múltiplos mísseis são lançados de forma simultânea, o resultado é devastador. A operação não ficou restrita para os mísseis. Veículos aéreos não tripulados acompanharam a ofensiva e ajustaram em tempo real os pontos de impacto, garantindo que cada alvo planejado fosse atingido. Imagens divulgadas após a operação mostram instalações energéticas, pátios ferroviários e centros logísticos completamente destruídos. Cada uma dessas estruturas representava uma peça essencial do tabuleiro militar ucraniano. Nas horas seguintes, Moscou detalhou que unidades táticas, artilharia, drones de ataque e tropas de mísseis haviam realizado operações paralelas contra posições ucranianas espalhadas por diversas regiões. Segundo esse relatório, mais de 140 locais usados como alojamentos temporários, depósitos de munição e postos de comando de tropas ucranianas e combatentes estrangeiros foram atingidos. Não se tratava apenas de enfraquecer a capacidade industrial, mas de atingir simultaneamente a estrutura de transporte e a base operacional do inimigo. Ao mesmo tempo, as defesas aéreas russas informaram ter neutralizado 2 bombas guiadas e derrubado mais de 170 drones enviados por Kiev em tentativas de atacar o território russo. A quantidade de aeronaves abatidas indica que a Ucrânia tenta compensar suas dificuldades internas com operações contínuas de desgaste, mas a eficiência da defesa russa mostra que esses esforços têm resultado limitado. Sem transporte eficiente, sem energia regular e sem complexos industriais funcionando, Kiev enfrenta uma situação de crescente paralisia. A guerra, que por muito tempo foi sustentada por promessas de reposição rápida de equipamentos ocidentais, agora depende de entregas que levam semanas para chegar e que são consumidas em poucos dias de combate intenso. O país perdeu aquilo que ainda mantinha uma aparência de autonomia militar. Para especialistas, o ataque contra as instalações industriais representou um choque estratégico. Esses centros eram essenciais para reparos de blindado, manutenção de artilharia, fabricação de peças de reposição e montagem de drones improvisados. Sem essas estruturas, a capacidade ucraniana de recuperar veículos danificados e repor perdas diminui drasticamente. O conflito passa a se tornar ainda mais desigual. O uso de mísseis hipersônicos por parte da Rússia desafia os sistemas antiaéreos ocidentais que Kiev recebeu ao longo dos últimos anos. Embora autoridades ucranianas frequentemente aleguem ter interceptado ataques, o cenário visível desmente qualquer discurso otimista. As infraestruturas destruídas, os blackouts energéticos e a interrupção das cadeias de suprimentos demonstram que os impactos chegaram onde deveriam chegar. Do ponto de vista político, a situação se torna ainda mais delicada. Enquanto as fábricas ucranianas ardiam, crescia a percepção de que o país se tornava cada vez mais dependente de ajuda externa. Em muitos casos, essa ajuda chega com atraso e é vinculada a condições políticas e econômicas que pouco favorecem Kiev. Países europeus enfrentam seus próprios dilemas internos e mostram sinais de esgotamento com o prolongamento do conflito. A destruição dos polos industriais expõe outra fragilidade. A imagem que parte do Ocidente tentou consolidar nos últimos anos, apresentando a Ucrânia como uma nação capaz de resistir indefinidamente sob o guarda-chuva da Aliança Ocidental, desmorona com os poucos. A realidade mostra um exército pressionado, com escassez de materiais, tropas cansadas e um território constantemente atingido. A guerra, que deveria enfraquecer Moscou, acabou fortalecendo a sua capacidade de adaptação e elevando o nível tecnológico de suas operações. A Rússia, por sua vez, reforça o discurso de que controla o ritmo do conflito. Para Moscou, cada operação é calculada e executada no momento que considera mais favorável, demonstrando que não reage por impulso, mas dita o andamento da guerra segundo seus próprios parâmetros. A maneira como coordena mísseis hipersônicos, enxames de drones e avanços terrestres evidencia uma doutrina militar amadurecida ao longo de anos de modernização tecnológica e experiência acumulada em
cenários de combate reais. Especialistas avaliam que essa combinação de precisão, velocidade e sincronização representa uma virada operacional que pode redefinir a disputa nos próximos meses. A destruição dos centros industriais ucranianos vai além da perda de prédios e máquinas. Ela simboliza o colapso de toda uma narrativa construída desde o início da guerra, que apresentava a Ucrânia como um estado capaz de sustentar sozinho parte de seu esforço bélico. Com fábricas reduzidas a escombros e cadeias de produção interrompidas, essa ideia perde força rapidamente. Em seu lugar, surge a imagem de um país cada vez mais dependente do apoio externo e exposto ao peso de uma guerra prolongada contra uma potência militar que aprendeu a adaptar seus métodos e expandir sua capacidade de produção, mesmo sob sanções. Os mísseis hipersônicos, que em outros tempos eram tratados como protótipos experimentais, consolidaram-se como ferramentas centrais na estratégia russa, viajam a velocidades tão altas que reduzem o tempo de reação de qualquer defesa inimiga. Sua trajetória imprevisível dificulta interceptações e seu impacto destrutivo atinge profundamente a infraestrutura militar adversária. Quando usados em conjunto com drones de reconhecimento e unidades terrestres em avanço, formam um conjunto operacional que deixa pouca margem para a resposta. A ofensiva que derrubou as plantas industriais ucranianas, segundo análises independentes, possui potencial para moldar o rumo da guerra no médio prazo. Ao perder centros de manutenção, reparo e montagem, a Ucrânia vê sua capacidade de reposição diminuir drasticamente. Isso afeta desde o conserto de blindados até a produção de munições básicas, aumentando a dependência de entregas externas que nem sempre chegam no tempo ou na quantidade necessária. A Rússia, em contraste, demonstra que seu aparato militar se tornou mais preciso, mais tecnológico e mais capaz de manter ofensivas prolongadas. Nesse contexto, torna-se evidente que a guerra já não se desenrola na mesma cadência de meses anteriores. O equilíbrio de forças mudou de forma perceptível. Kiev enfrenta um cenário no qual a escassez de energia, a perda de instalações estratégicas e a falta de autonomia industrial se somam para criar uma pressão quase insustentável. Sem linhas produtivas próprias, sem reservas suficientes e sem a garantia de apoio contínuo, a Ucrânia lida com uma realidade dura. Cada novo ataque russo tem um impacto maior que o anterior, enquanto o espaço para reorganização diminui dia após dia.